Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais um episódio da série Especial Neve, onde eu venho respondendo as principais perguntas que chegam para mim sobre esse assunto, embora eu já tenha posts no blog sobre isso, mas eu senti que por vídeo eu acabo respondendo melhor ou algumas pessoas entendem melhor o que eu digo. No episódio passado, eu contei para vocês o que cada uma das estações de esqui de Santiago oferecem para quem vai esquiar e para quem não vai esquiar também. E hoje eu venho contar para vocês qual é a melhor maneira ou como chegar até as estações de esqui, porque também é uma dúvida bem recorrente. Então vamos começar. Qual é o caminho para chegar até as estações de esqui? Como eu contei para vocês no vídeo anterior, a estação mais distante de Santiago é a Portillo, que fica a 140 quilômetros de Santiago, mais ou menos. E todas as outras, ou seja, La Parva, Farellones, El Colorado e Valle Nevado, são todas no mesmo caminho. Então é por isso que os turistas preferem ir para lá, porque as quatro estão no mesmo caminho, embora eu já tenha explicado para vocês que isso não significa que é uma do ladinho da outra, mas elas estão no mesmo caminho. Para chegar até lá, você precisa pegar a ruta G21, que se chama Camino Farellones, que fica no final da Avenida Las Condes. Como é a estrada? Os primeiros 5 quilômetros são de fácil acesso ao turista, a estrada é toda pavimentada e depois disso começam as curvas por dentro da cordilheira. Elas também são super pavimentadas, a estrada é boa, só não tem os acostamentos, você está diretamente na cordilheira, mas é uma estrada fácil. O único problema é que ela tem muitas curvas. Eu não sei dizer quantas, mas tem muitas curvas realmente. E conforme você vai andando de carro, ela vai sinalizando, as placas vão sinalizando quantas curvas faltam para você chegar. As curvas causam enjoo? Não para todos, mas para a maioria sim. Então eu recomendo, caso você já enjoe facilmente viajando de carro ou coisas assim, que você leve um remédio que você já costuma tomar para enjoo, porque a maioria sim reclama de enjoo. Fê, eu vou passar mal na estrada por causa da altitude? Bem, eu não tenho como prever isso, mas o que eu sei é que a maioria das pessoas só reclamam de enjoo mesmo. Não sei dizer se outras pessoas passaram mal por conta da altitude em si, mas isso varia de pessoa para pessoa, eu não tenho como te afirmar isso. Durante o caminho, tem algum guarda rodoviário ou alguma obrigação que eu tenha que cumprir? Bem, você vai perceber que quando as curvas começarem, do lado direito da estrada, você vai perceber uns estandes ou umas lojinhas, digamos assim, que alugam correntes para os carros. Essas correntes, independente do carro que você alugue, você precisa colocar nos pneus. Então, assim, você não é nesse momento que você já coloca nos pneus, mas você é obrigado a alugar, porque lá na frente tem um posto policial que ele pode te pedir para você apresentar se você tem as correntes nesse carro. As correntes, gente, elas são usadas em caso de que haja muita neve na estrada. E aí o policial vai te dizer se você vai precisar dessas correntes ou não, né? Porque ele tem como saber se mais pra frente na estrada tem neve no caminho. Se tiver, você vai precisar, porque senão o carro começa a patinar e é muito perigoso, porque como eu já contei pra vocês, as estradas não possuem acostamento, se você cai de lá, Deus o livre, você tá num abismo mesmo. Então é preciso ter todos os cuidados. Então sim, a sua primeira obrigação é saber que você precisa ter uma corrente dentro do carro pro seu pneu, independente do carro que você alugue. Essa exigência é feita desde um carro comum até um carro 4x4, todo carro precisa ter essa corrente. Então, no caminho para a estrada, vocês vão perceber que tem alguns estandes, tal, e algumas pessoas alugando essas correntes. Não sei dizer o valor para vocês do aluguel das correntes, porque muda todos os anos, mas pelo menos até uns 50 reais você vai pagar, pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, não sei, mas é bom você ter na sua cabeça que pelo menos 50 reais você vai pagar. É ideal que seja menos, mas tô dando aí uma média pra você ir com o dinheiro assim, com folga. Quando eu devo colocar a corrente nos pneus? Se eu alugar um carro 4x4, eu tenho que colocar as correntes também? Bem, eu já falei um pouco disso pra vocês, mas vou explicar de novo. Logo depois que você alugou as correntes, tem um posto policial. Neste posto policial, você vai precisar apresentar os seus documentos. Então, você vai apresentar o seu RG ou o seu passaporte. Inclusive, se você puder, leve aquele papelzinho onde foi carimbado na imigração. Às vezes eles pedem, às vezes não, mas é bom você garantir. Nesse momento que você passa pelo posto policial, ele pede pra ver se você for com carro alugado e tal, ele pede pra ver se você alugou as correntes. Tá? Então, nesse momento, você precisa apresentar essas correntes. Às vezes ele não pede, porque ele já sabe que não tem neve na estrada. Mas é melhor você garantir, é melhor você ter o carro, porque se você não tiver, ele faz você voltar sem dó.
entendeu? Então você precisa ter no carro, é mais garantido. Nesse momento, quando você passa o posto policial, ele vai te dizer, olha, tem neve no caminho, você precisa instalar as correntes. Tá bem, então você passa o posto policial e aí você vai ver que logo à frente tem alguns borracheiros, mecânicos, digamos assim, que vão se oferecer para instalar as correntes no seu carro. A instalação dessas correntes varia um pouquinho o preço, não sei dizer quanto, mas geralmente entre 15, 25 reais, por aí. Gente, de novo, não sei dizer valores exatos, muda todo ano, mas tô jogando alto até, ou talvez abaixo, não sei, mas tô dando um valor porque eu sei que vocês vão pedir, mas não confie nesses valores, muda todo ano, realmente não tenho como afirmar. Voltando ao assunto, quando você chega aí, eles se oferecem para instalar as correntes nos seus pneus e quando você volta, eles já retiram as correntes, tá? Então, geralmente, vou dar um exemplo, grave bem essa palavra, tá? É que às vezes eu digo as coisas, vocês levam muito ao pé da letra, assim, e tá claro que é um exemplo. Mas reforçando, é só um exemplo, tá, gente? Vamos supor que você chegou aí, o borracheiro, o mecânico, enfim, vai instalar as correntes no seu carro. Vamos supor que ele cobre 5 mil pesos para instalar. Quando você voltar, ele vai cobrar 1.000 pesos para retirar, tá? Então funciona assim, para você saber que tem um valor de instalação e um valor mínimo, que é bem abaixo mesmo, não é o mesmo custo, mas tem um valor de retirada das correntes. Então é nesse momento, passado o posto policial, que tem as pessoas para instalar. Eu recomendo que você instale com eles, porque apesar de ser um valorzinho caro, tá, um valor que não é legal da gente pagar, mas eles vão instalar corretamente, sabem como fazer, e depois desinstala, você não perde tempo se você nunca fez isso, sabe, tentando instalar, e também não suja as mãos, sabe, porque é chato, é o mesmo trabalhinho ali, quase de trocar o pneu. Então eu recomendo que você faça isso com eles, mas fica a seu critério, é só uma recomendação, algo que eu faria. Fê, na sua opinião, é melhor alugar um carro, contratar um serviço de excursão ou ir de táxi? Dá pra ir de ônibus de viagem? Bem, são muitos serviços, né, perguntados, então o que eu achei melhor fazer? Eu vou dizer pra você as vantagens e desvantagens de cada um dos serviços e aí você avalia o que é melhor pra você. Vamos começar pelo aluguel de carro. Quais são as vantagens? Vantagens é você poder sair e voltar no horário que você quiser. Outra vantagem é você parar na estrada quantas vezes você quiser para fazer todas as fotos que você quiser, porque o caminho é bonito. Terceira vantagem, você não precisa de nenhum documento ou habilitação especial para dirigir aqui. Você pode utilizar a sua carteira de habilitação do Brasil. Você apenas precisa estar com um documento que comprove que você é estrangeiro, mas em geral isso funciona. Quais são as desvantagens de alugar um carro para ir para alguma estação de esqui? A desvantagem é que dirigir na neve não é um processo tão simples, então não é recomendado para quem nunca fez isso antes. É uma estrada estreita, bastante estreita, na cordilheira, então não é tão simples assim quanto parece. Então eu não recomendo se você não tem experiência em dirigir em lugares desse tipo. Outra desvantagem é justamente o que eu acabei de falar. Você será obrigado a alugar uma corrente, instalar essa corrente, depois retirar essa corrente, e todos esses valores, ainda que você talvez considere pouco pela vantagem de ir de carro, são valores que talvez você possa empregar de uma outra maneira. Então essa também é uma desvantagem. Outra desvantagem é que quando você chega lá nas estações de esqui, você também tem que pagar o estacionamento. Então é mais um valor que você precisa colocar aí no seu orçamento. Agora sobre transfers ou sobre excursões. Quais são as vantagens? As vantagens é que você pode ir tranquilo, porque tem um motorista que vai pra lá, já conhece o caminho, ele faz isso praticamente todos os dias, ele já sabe por onde tem que passar, tudo isso, então você não se preocupa com a direção na estrada. Outra vantagem é que você também não precisa alugar a corrente, não precisa pagar para instalar ou retirar a corrente, não precisa pagar estacionamento, tudo isso está incluso no valor. Outra vantagem também é que muitas agências de turismo já montam um valor que inclui tudo. Então inclui o ticket de entrada na estação de esqui, o aluguel de roupa, de equipamento, o transporte e vários outros benefícios. Então de repente esse pacote pode ser bem vantajoso para você. Qual é a desvantagem de utilizar esse serviço? A desvantagem é justamente ter que esperar todo mundo que também contratou o mesmo transporte, a mesma agência. Então você tem que esperar que todas as pessoas cheguem de manhã no horário ou ter a paciência do transporte e ir buscar cada um no seu hotel. E a mesma coisa na volta, esperar que todos cheguem pontualmente. Às vezes você quer voltar antes, às vezes você quer voltar mais tarde e você precisa voltar no horário que a agência combinou. Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem é você não poder parar no caminho, de repente, se a agência não fizer isso, para tirar as fotos que você quer,
sabe? Então essas são coisas que você tem que considerar também. Dica, no blog eu indico algumas agências que fazem esse tipo de serviço para as estações de esqui. Então aqui embaixo na caixa de descrição eu vou deixar um link onde você pode conferir isso. E lá você também tem acesso aos sites dessas empresas para você poder verificar os valores certinhos, porque eu não tenho como te dizer valores, porque como eu disse, muda todos os anos e esses valores dependem muito do tipo de coisa que você vai contratar. Segunda dica, se você viaja em grupo, de repente você viajou com um grupo grande de pessoas, vale a pena você contratar um transfer que seja privado, porque aí vocês fecham uma única van e aí é quase como se você alugasse um carro, todo mundo para e faz as coisas no tempo que quer. Então essa é uma condição que você pode aí considerar e perguntar para sua agência se ela faria, ou para o transfer no caso, se ele faria para um grupo fechado. Eu acho que vale a pena. Particularmente, eu acho que a opção mais vantajosa para ir para as estações de esqui é realmente como agência de turismo ou alugando um transfer, porque eles já fazem esse caminho, não tem dor de cabeça, sabe? Você pode ver recomendações das pessoas na internet e contratar a melhor opção para você. Eu acho que é mais seguro, embora tenha toda essa espera, do que alugar um carro. Táxi. Não recomendo. Por quê? Porque a maioria dos carros de táxi são carros de passeio que não aguentam subir a montanha. E mesmo que você encontre um táxi que que seja apto para subir a montanha, a corrida é cara e o valor da corrida é muito caro, ao meu ver, para não incluir todos os outros serviços que uma agência de turismo ou um transfer incluiriam. Então eu não recomendo. Ônibus de viagem, negativo. Nenhum ônibus ou caminhão ou coisas do tipo podem subir a estrada que leva até as estações de esqui, porque elas realmente são bem estreitas, tá? Então não tem nenhum ônibus que faça isso pra lá. De novo, ao meu ver, a melhor opção de ir para as estações de esqui ainda é com uma agência de turismo ou com um transfer contratado, porque você tem outras coisas no pacote que te favorecem. E se você não quiser, fica a opção de alugar o carro, considerando as vantagens e desvantagens que eu já falei. É verdade que a estrada tem horários de circulação? É verdade, sim. Como eu disse, a estrada é estreita e no inverno tem muita gente subindo, muita gente indo esquiar. Então, por isso, para não ter problemas, a Polícia Rodoviária meio que faz um esquema de horário de subida e horário de descida, tá? Então, é importante você ficar atento a esses horários que eu vou ler aqui para não esquecer. No período de inverno, geralmente esses horários na semana são normais, é mais no final de semana que mais gente também sobe. Então, ó, no período entre 8 a 1 da tarde, a estrada só permite subir. No período das 16 horas às 20 horas, a estrada só permite descer no sentido até Santiago. Entre esses horários, o funcionamento da estrada é normal, tá? Então, mas mesmo assim eu vou deixar um post aqui embaixo para você conferir de novo esses horários e ter tudo certinho para se planejar. Bem, gente, essas eram as dicas, as principais perguntas que chegam para mim, envolvendo a questão de como chegar até as estações de esqui. Espero que eu tenha respondido vocês, tenha esclarecido muitas dúvidas. Quanto a valores de agências de turismo, transporte, etc., eu não tenho como dizer isso para vocês. Muda de serviço para serviço, de ano para ano. Então eu recomendo que vocês acessem o link que eu vou deixar aqui embaixo. De novo, insisto nisso, mas é porque realmente tem muita informação que pode te ajudar, tá bem? E aqui tem algumas agências que eu indico, que leitores indicam, onde você pode acessar e ver o preço que eles cobram. Algumas estações de esqui também possuem o próprio transporte, que você pode ver quanto ficaria, tá? Não deixe de ver o link aqui embaixo. Sobre valores de equipamento, aluguel de roupa, onde é melhor fazer isso e outros custos que envolvem esquiar, aguardem, porque em breve eu vou fazer um post sobre isso, onde você vai ter uma noção assim mais clara de quanto custa, incluindo tudo o que envolve esquiar, para saber o quanto isso vai pesar no seu orçamento, tá bem? No nosso próximo vídeo eu vou falar sobre algo que também é muito perguntado. O que é melhor, o que é mais vantajoso, se hospedar em Santiago ou nas estações de esqui? Se eu quero esquiar mais de um dia, é melhor eu ficar lá em cima? Onde é mais barato? Onde é mais caro? Tem alguma maneira lá nas estações de esqui de pagar mais barato para se hospedar? Então não perca, porque esse é o tema do nosso próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um curtir para mim, porque isso me ajuda na divulgação. E se você tem alguma dúvida, eu vou pedir para você a gentileza de conferir o post antes de deixar a sua pergunta, porque de repente a sua pergunta já foi respondida lá no blog, tá bem? Um super beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!